Olá, meus amigos. Hoje eu gostaria de iniciar o vídeo dando para vocês, passando para vocês algumas informações sobre aquele caso que nós conversamos, daquela missionária que foi abusada no CTM pelo presidente do CTM, Joseph Leighton Bishop. Saiu no noticiário, tá? Essa semana. E semana passada também. Não, essa semana não. Semana passada. Que ela, na verdade, além de ter contado para aqueles 70 o que tinha acontecido, ela ao longo dos 33 anos, depois de ter sofrido aquele abuso, ela contactou 10 líderes diferentes e contou o que havia acontecido com ela. Nenhum deles acreditou, porque afinal de contas ela era só uma moça, né? E ele era um Joseph Bishop, né? Ela, inclusive, contou pro bispo da ala dela, ala de solteiros, e eu escutei ele falando, o repórter perguntou para ele por que o senhor não fez nada, por que não reportou o caso para autoridades gerais e tudo mais. Ele disse: eu não acreditei que aquele homem seria capaz de fazer uma coisa dessas. Então tá bom. Aquela gravação da conversa entre ela e Joseph Bishop, onde ele admite ter feito o que fez, não só contra ela, mas contra outras mulheres durante o tempo em que exerceu o chamado de liderança na igreja. Esse vídeo chegou ao conhecimento da igreja em dezembro do ano passado, tá? Em janeiro deste ano, 2018, políticos aqui do estado de Utah entraram com um pedido de aprovação de uma lei que proíbe gravação feita sem o conhecimento do interlocutor. A igreja nega que tenha pedido isso, que tenha pedido essa lei. Felizmente não foi aprovada. E a igreja, como retaliação, investigou a vida dessa moça, investigou o passado dela inteiro e apresentou para a comunidade várias razões pelas quais elas não deveriam acreditar na história que ela contou. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Se você é mulher, amiga, presta atenção, porque sabe aquele cara engravatado lá que tem a confiança dos membros, a confiança da liderança? Entre a tua palavra e a dele, é a dele que vai prevalecer. Ele tem a faca e o queijo na mão para destruir a tua vida, a vida dos teus filhos, e nunca ninguém vai acreditar em vocês. Então abre teu olho. Ai, vamos falar de uma história com final feliz? Eu tô surpresa com duas coisas, eu preciso confessar para vocês porque eu tô engasgada. Duas coisas que eu tenho visto. Eu não leio todos os comentários dos vídeos aqui no canal, mas sempre que alguém faz um comentário, ele aparece no meu telefone, então eu dou uma olhada no começo, pelo menos do que a pessoa tá dizendo. E eu estou extremamente triste, desapontada e desanimada com duas coisas que eu tenho visto em Mormons que eu achava que eram melhores do que isso. Me desculpa, eu tô sendo sincera com vocês, tá? Ignorância, falta de informação e segunda característica, apatia. Eu tenho visto tanta apatia e tanta ignorância no sentido de não, imagina, homossexual não nasce homossexual e outras coisas mais. Outras pessoas, ou alguém falando assim, com uma demonstração de apatia à flor da pele, né? Isso é muita falta do que fazer, falando da marcha, né? Pelas crianças SUD. Isso é muita falta do que fazer, nada vai parar essa obra. Eu vi um pai lá falando durante aquela marcha, indignado e engasgado. Ele falou: o meu filho está morto por causa dessa igreja. Ele era homossexual e tirou a própria vida, porque ele não era bom para a igreja mórmon. Ele jamais entraria no reino celestial mórmon. Apatia é um câncer. Eu quero ler uma história agora com um final feliz, porque eu preciso. Essa história de um brasileiro homossexual que mandou para mim essa história tão linda, e eu vou ler para vocês, tá bom? Eu tive que tirar algumas partes porque o e-mail dele é um pouco longo. Ele diz o seguinte: olá, Vânia, boa noite. Tudo bem, minha amiga? Em primeiro lugar, gostaria de lhe agradecer de todo o meu coração por ter encontrado o seu canal no YouTube.
Seus vídeos têm me ajudado a me livrar cada dia mais das garras da grande lavagem cerebral que o mormonismo me fez durante os 18 anos os quais fui membro. Conte a minha experiência para que as pessoas em geral vejam como de fato sofre um homossexual dentro da igreja. Se você é hétero e apático, desliga e não me assiste. Essa história vai te irritar profundamente, não é minha intenção. Eu precisava desabafar, tirar esse sentimento tão ruim de dentro de mim, pois estava me preparando psicologicamente para viver em celibato dentro da igreja, aguentar piadinhas de mau gosto de membros que se dizem pertencer à única igreja verdadeira e viva na face da terra, porém não possuem um pingo de empatia e amor ao próximo. Fui membro de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias por 18 anos. Conheci a igreja aos 15 anos de idade, recebi as palestras e fui batizado juntamente com minha irmã mais velha. Mesmo sendo recém-converso, com pouca idade, eu já servia em 3 chamados, pagava meu dízimo de uma pequena mesada de R$10 que eu recebia de meu pai na época. Minha amiga, a lavagem cerebral começou bem cedo. Participei ativamente de todas as atividades da ala e da estaca, bailes, acampamentos, formatura, de seminário, instituto, etc. Fiz tudo conforme manda o currículo mórmon. Servi como missionário na Missão Brasil-Salvador. Votei com honra, como dizem. Realmente servi de todo o meu coração, poder, mente e força. Só pensava no próximo e não pensava em mim. Quando retornei para minha casa e tive um pouco mais de tempo para me olhar no espelho, eu estava mais queimado de sol do que um torresmo. Eu também, no Rio de Janeiro. Tem foto que eu tô assim, minha nossa. Parece uma brasa. Bom, a partir daí, é como diz o ditado, minha amiga, o bicho pegou. Começaram as cobranças da liderança, da família e dos amigos sobre arrumar uma namorada e sobre casamento. Existia um ditado por aqui que dizia que o indivíduo que retornasse da missão e não se casasse dentro de no máximo 2 anos, este rapaz ou moça se tornaria um perigo para a sociedade. Vânia do céu, você não sabe como isso me fez sofrer. Eu estava desesperado, correndo contra o tempo. Me sentia encurralado de todas as formas. Os anos estavam passando. Todos os meus amigos já haviam se casado. Eu já estava com 30 anos e ainda estava solteiro. Meus líderes do quórum de elders e o bispo me chamavam continuamente para o que eles diziam ser entrevistas de rotina. Pressão, né? Por muitas vezes me sentia apavorado, angustiado, triste, preso de todas as formas. Eu entrava na sala para ser entrevistado feliz e saía de lá triste. Meus líderes me empurravam todas as moças solteiras da minha ala e estaca. Nas palavras deles, não conseguiam entender como um rapaz, como um homem tão bonito, um missionário retornado, ruivo, interessante, trabalhador, praticante de musculação e artes marciais, dispensava todas as moças. Diziam que eu estava escolhendo demais, que eu estava sendo mole, que eu estava perdendo tempo e que eles precisavam de mim casado para me darem chamados maiores. Aí comecei a me questionar, mas os chamados não eram por inspiração? Mas a liderança insistia demais em me empurrar todas as moças que podiam. Não sou e nunca fui afeminado, não porque eu tente disfarçar alguma coisa, mas porque sempre fui másculo. Nunca disse nada sobre minha homossexualidade para a liderança da igreja. Ainda bem. Eu que estou falando ainda bem. Não me inspiravam confiança para que eu falasse sobre isso. E eu também tinha muito medo de que alguma informação sobre uma conversa que deveria ficar somente entre eu e meu bispo vazasse. Vânia me sentiu o pior ser humano da face da terra. Tinha medo de ir para o inferno e de não herdar o reino celestial. Afinal de contas, eu jamais poderia me casar com uma moça. Eu jamais faria como muitos homens dentro da igreja fazem. Homens que também são homossexuais, que servem diversos chamados e posições dentro da igreja, mas que levam uma vida dupla, traem suas esposas e enganam a família e a sociedade. Isso acontece não porque esses homens sejam ruins, eles estão lutando para caber no molde que a igreja criou, tá? Falo isso porque depois de 1 ano que eu já estava afastado da igreja, recebi proposta pelo Facebook de 2 homens que também eram membros da igreja e que juntos queriam uma aventura sexual a 3 comigo. Eles só pararam depois que eu ameacei mostrar todos os prints das propostas que os 2 me fizeram para suas esposas.
Durante este processo de tentar reverter o que eu achava que era um problema psicológico ou algo do tipo, cometi a grande besteira de ler o livro O Milagre do Perdão. Besteira mesmo, viu, amigo? Isso foi uma bobagem. Entrei em depressão profunda por causa das coisas que li naquele livro. Eu ia para a igreja porque acreditava que se eu continuasse guardando todos os mandamentos, pagasse meu dízimo e ofertas generosas e magnificasse meus chamados, eu seria curado do homossexualismo e poderia me casar no templo. Comecei a evitar as pessoas até o ponto de não me sentir bem da igreja e por fim me afastei. Que bom que ele se afastou. Ele conta aqui que ele entrou em depressão e começou a ter pensamentos suicidas com muita frequência. Ele disse que então um dia ele decidiu dar uma pesquisada sobre o assunto, sobre a homossexualidade. Ele encontrou alguns artigos no site mormonsud.net, porque ele fala inglês fluentemente, né? E também no site oficial da igreja ele encontrou alguns artigos que diziam que sentir atração por pessoas do mesmo sexo não era pecado. O problema é você agir, né, como homossexual, você ter relacionamento com alguém do mesmo sexo, né? Aí pronto. Ele ficou meio revoltado porque ele disse que essas informações não chegam aí no Brasil em português. Aí ele fala o seguinte: foi quando encontrei seu canal, vi cada um de seus vídeos e comecei a pesquisar mais a fundo sobre a história da igreja, porque até então eu era como muitos membros que ignoravam tudo que era negativo que se falasse ou publicasse sobre a igreja. Percebi então que eu fui cegado pela astúcia sutil dos homens. Eu também, por 35 anos. Hoje eu estou namorando com uma pessoa maravilhosa. Saí da igreja para não ter uma vida dupla como muitos. Faz 4 anos que eu conheci que estamos juntos. Alguns meses atrás eu sentia muita falta da igreja e quase cometi uma besteira. Eu quase larguei meu namorado para voltar para a igreja e viver uma vida de celibato, acreditando que eu ainda poderia ser curado. Homossexualidade não é doença, né? A gente sabe disso. Hoje eu digo com muita alegria na alma que sou muito grato por ter encontrado seu canal e por ter me ajudado com informações valiosas. Nunca mais permitirei que a caneta que escreve meu destino esteja nas mãos de outra pessoa. Hoje ela está em minhas mãos e delas nunca sairá. Ai, adorei isso. Se você está torcendo o nariz aí, você é heterossexual, está torcendo o nariz, eu quero te fazer um desafio e eu gostaria que você aceitasse, né? Se você é uma pessoa honesta com você mesmo, aceita meu desafio. Começa a orar e jejuar para você se tornar homossexual, tá bom? E vamos ver se funciona. Aí depois a gente volta a conversar. Eu lamento muito por pessoas que acreditam ainda que homossexualidade é opção. Heterossexualidade é opção? Ah, então pesquisa. Em vez de perder tempo me assistindo, porque afinal de contas eu estou falando bobagem, né? Pesquisa, te informa, não fala besteira. Antes de você falar que o clero da igreja não é pago, pesquisa, te informa. Não fala o que você não sabe. Uma história com final feliz. A caneta que escreve o destino dele está nas mãos dele e delas nunca sairá. Pega a caneta que escreve a tua história e escreve da forma mais bonita, poética, tranquila, livre e segura que você puder. Não deixa ninguém ditar o que você escreve nas páginas do livro da tua vida. Por 35 anos eu permiti que outras pessoas ditassem a minha história. Vânia, agora você vai para a missão. Agora você vai casar. Agora você vai ter filhos. Você vai nesse lugar, você vai na igreja todo domingo, você faz essas metas aqui. Eles escreveram a minha história por 35 anos. Tomei a caneta da mão deles, eu estou escrevendo agora a minha própria história, finalmente. Nunca é tarde. Pega essa caneta, escreve a tua história, porque ela é uma só, até onde eu sei. Sem preconceito. Vamos ser humanos e solidários e empáticos ao invés de apáticos. É muito fácil pegar uma Bíblia e falar que homossexualidade é pecado quando você é heterossexual e você tem alguém para dormir contigo todas as noites. Obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.